o Observatório de Finanças Públicas do Ceará, o OFCE, Centro de Pesquisas da Fundação Sintaf, lançou a edição número 57 da revista Panorama Fiscal, com o tema Novo Regime Fiscal com Crescimento Econômico e Distribuição de Renda, com medidas a serem adotadas pelo governo federal com o objetivo de fomentar a retomada do crescimento econômico e social do nosso país. A ideia do trabalho consiste em fazer uma análise do contexto em que a emenda do teto dos gastos foi promulgada, de entender a situação fiscal e econômica que o país estava envolvido e verificar os efeitos que essa emenda teve sobre as principais variáveis macroeconômicas do país, macroeconômicas e fiscais. Dado que essa regra que estava estabelecida desde 2016 não foi efetiva para cumprir os seus objetivos, nós trazemos uma série de propostas que devem ser implementadas no novo regime fiscal a ser proposto pelo governo, pelo atual governo. Esse é o cerne do trabalho e as diretrizes estão pautadas nisso. O estudo critica a emenda constitucional número 95, aprovada em 2016 pelo governo Michel Temer, que instituiu o teto de gastos. A emenda limita as despesas primárias da União por 20 anos. Qual o problema desse ajuste? É que ele foi voltado somente para o mercado financeiro. O crescimento da despesa estava apenas vinculado à inflação. Certo? Se tivesse um crescimento real de receita, né, durante o exercício financeiro, você não poderia crescer a receita acima da inflação. E o que isso gerou? Um acúmulo, né, de pobreza do país, porque não houve distribuição de renda, tá certo? Esse dinheiro que foi acumulado somente serviu para pagamento do serviço da dívida, tá certo? Não é que o setor financeiro não seja importante. Lógico que é. Agora tem que ser voltado o quê? Para os outros setores, né, como indústria, comércio, serviço, distribuição de renda, que nós somos um país pobre, né, tá certo? Então, a assistência social é fundamental, né, para que o país se desenvolva e tenha uma vida digna com os seus habitantes. Então, qual foi a nossa proposta em relação a esse novo regime fiscal que foi apresentado, né, pelo governo agora, no final de semana? Ainda não foi entregue oficialmente, né, o projeto ao Congresso, mas que está estabelecido no artigo 6º, né, da emenda constitucional 126, né, de 2022, que diz que o governo atual tem que apresentar esse novo regime fiscal até 31 de agosto deste ano. Então, o que é que nós propusemos? Primeiro, tem que baixar a taxa de juros, né? A taxa de juros está muito alta no nosso país, tá certo? Nós temos uma taxa de juros que ainda está em 12,75. Com a inflação de 5,79, que foi o ano passado, você tem o dobro, né? Isso gera que um fluxo de recursos para desenvolvimento econômico pequeno, tá certo? Porque a taxa de juros alta, ninguém vai conseguir empréstimo para que o custo-benefício não compense. Nós propusemos o quê? Que o plano plurianual, né, que vai ser enviado ao Congresso esse ano, do novo governo, que dentro desse plano plurianual esteja o quê? Essa nova diretriz, né, para esse crescimento econômico. Nós temos uma carga tributária hoje no país em torno de 30, 32, 30, varia, né? Média de 31%, né, do PIB. Só que desse percentual de arrecadação, em termos de competência, né, 66%, né, em média, fica com a União. E 27% fica com os estados, tá certo? E somente 7% com os municípios. Ou seja, quem está mais próximo da população são os estados e municípios, não é isso? Então, esses entes federativos devem ter mais recursos para que possam operar com mais eficaz dentro das demandas da sociedade. As contribuições sociais que são arrecadadas hoje, fora, né, a contribuição da Previdência, como PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, são todas de competência da União. E a União não repassa nem um centavo para Estado e município, tá certo? Diferente do que ocorre com o imposto de renda e com o IPI, né? O que nós propusemos? A criação do Fundo de Participação Social. O que é isso? A União repassaria, né, parte, né, dessas contribuições sociais. Com essa repartição, ficaria mais equilibrado, né, a caixa, né, desses entes federativos. 55,19% fica com a União, né, tudo que se arrecada. 31,59% fica com os estados
e 13,21 fica com os municípios. Com o FPS, como é que ficaria, né, essa distribuição? 47% ficaria com a União, 34,83% com os estados e 17,49% com os municípios. Você vê que ficaria muito mais equilibrado, ou seja, mais recursos ficariam mais perto desses entes federativos para atender às demandas da sociedade. O estudo destaca que, para garantir um sistema tributário nacional que seja justo e progressivo, é necessário revogar um benefício fiscal chamado de juros sobre capital próprio. Além disso, regulamentar o imposto sobre grandes fortunas e reajustar a tabela do imposto de renda à pessoa física. Com isso, os recursos arrecadados seriam aplicados para promover o crescimento econômico e a distribuição de renda, diminuindo as desigualdades sociais. O pesquisador Lúcio Maia também comentou sobre o novo arcabouço fiscal divulgado pelo Ministério da Fazenda, que substituirá o teto de gastos. Então, o que o governo apresentou? A diretriz, que ninguém tem um projeto ainda, porque só foi apresentado na Câmara, né? Do que o governo arrecadar mais, esse crescimento real de receita, né, dos 100%, ele pode gastar com despesa 70%. Você economiza 30%. Aquela tese que a gente está defendendo, né? Só que o grande problema é que a despesa tem um teto, tá certo? Você só pode crescer de despesa somente até 2,5% de crescimento real do que a receita teve no ano anterior. Isso é um gargalo. Por quê? Se a receita tiver um crescimento maior do que 3,57%, você não pode gastar mais do que isso, tá certo? Então, o que passar disso aí vai para o caixa do tesouro, né? Certo? Então é isso que foi, pelo menos, o que nós analisamos em termos da proposta do novo regime fiscal, né? A Panorama Fiscal número 57 é assinada pelos pesquisadores Francisco Lúcio Mendes Maia, Gerson da Silva Ribeiro, Helena Gabriela Jacinto Soares e Deoclésio dos Santos Silva. Para conferir a publicação, acesse o site da Fundação Sintaf, www.fundaçãosintaf.org.br.